Olá, bem-vindo a mais um devocional e hoje, especificamente, chegamos no nosso terceiro domingo do Advento. É o dia de acender aquela terceira velinha, é o dia em que a gente começa a perceber que a gente está muito próximo do Natal. Falta só mais um domingo e o Natal. Eu oro para que durante esse período o Espírito Santo venha falando muito ao seu coração, que seja um período onde você começa a estudar ainda mais a fundo o nascimento de Jesus e entender a realidade que foi a encarnação do Filho por amor a mim e a você. E o tema do nosso devocional de hoje, nesse domingo tão especial, é quebrando expectativas. Nós cremos num Cristo que quebra as expectativas. E hoje nós vamos ler 3 porções das Escrituras. A primeira porção das Escrituras está lá em Lucas 2, do 1 ao 7. A segunda em Hebreus 11, 1. E a terceira em Efésios 3, versículo 20. Lucas 2, do 1 ao 7 diz: Naqueles dias Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi à cidade de Nazaré da Galileia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Hebreus 11, 1 diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E Efésios 3, versículo 20 diz: Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Devido às profecias da antiga aliança e aquela expectativa que a gente vem falando desde o primeiro devocional, de que viria o Messias que restauraria Israel, que traria essa glória de Deus na nação e que alcançaria todas as nações da terra, aonde no nosso devocional sobre o Rei dos Reis a gente vê que esse Messias reinaria sobre todas as nações e todos os reinos se curvariam diante do reinado dele. Essas expectativas geravam no coração de Israel o pensamento de que esse Messias virá, ele nos libertará, mas acima de tudo, ele governará com muita glória. Ele será alguém muito grande. Ele será alguém de muita visibilidade. Assim como Moisés, por exemplo, ele foi enviado por Deus para libertar o povo do Egito com manifestação de sinais, com manifestação do juízo de Deus sobre os inimigos do povo, que naquele caso era quem os escravizava, quem os oprimia, o Egito. Então eles esperavam que esse Messias viria e viria uma grande manifestação de poder junto com esse Messias, mas um poder de juízo. E a gente vê que a palavra do Senhor declara que esse dia virá. Virá um dia em que Cristo trará juízo sobre os que oprimiram o povo de Deus. Mas o que a gente entende é que na primeira vinda de Cristo, os sinais seriam sinais para a restauração do povo. Era necessário primeiro que o pecado interior fosse vencido. Era necessário que o jugo de condenação fosse quebrado, que a amizade fosse refeita. E agora esse povo, amigo de Deus, íntimo de Deus, aguardam e anunciam ao mesmo tempo. Então, nós estamos esperando a segunda vinda de Cristo com essa manifestação de poder, o dia do juízo, o dia da ira do Senhor. Mas ao mesmo tempo nós manifestamos o amor de Deus aqui. Então nós somos um povo que olha para os sinais da segunda vinda, mas vive como um sinal da primeira vinda. Nós, vivendo o Evangelho, somos um sinal de que Cristo veio, que Cristo ressuscitou. E nós convocamos outros, por meio da pregação do Evangelho, a esperar por essa vinda junto com a gente. Então a gente sabe que o convencimento vem por meio do Espírito Santo, desse agir do Espírito, mas esse agir do Espírito, esse convencimento vem quando nós expressamos a palavra de Deus, pois está escrito que aprove ao Senhor salvar o homem pela loucura da pregação. Então nós recebemos de Cristo esse chamado de pregar o Evangelho. A esperança do povo de Israel era que o rei que os libertaria estabeleceria um poderoso reino terreno no momento em que ele viesse. E nós vivemos nessa tensão entre um reino que já veio e que virá. Então, em parte, o reino de Cristo já foi estabelecido no sentido de que ele foi inaugurado. Então, nós experimentamos realidades da era vindoura na era presente.
Um exemplo é cura, um exemplo é milagre, um exemplo é salvação. Nós estamos vendo bênçãos da era futura na era presente. E aqui uma indicação de leitura maravilhosa para vocês sobre essa tensão do já e ainda não é o livro do George Eldon Ladd, O Evangelho do Reino. E esse livro é extraordinário para você entender essa mecânica do reino de Deus, essa realidade do reino que é e ainda não, que veio e que virá. Agora imagine a surpresa do povo ao esperar um rei grandiosíssimo e aí recebe a notícia de que o Salvador nasceu numa família comum, numa manjedoura pequena em Belém, o mais humilde dos lugares, na cidade mais humilde. Ele nasce numa manjedoura dentro de Belém. Olha só, ele não só nasce num lugar que quebrava a expectativa de que era o Messias, e ainda numa cidade que não era Jerusalém propriamente dito, não era o centro de Jerusalém. E então, aquele homem que se revela como o Messias, que agora sai anunciando por meio da pregação do arrependimento e por meio de sinais que acompanhavam a pregação, aquele que declara que tudo que faz, vê o Pai fazer e acima de tudo chama o Senhor Deus de Pai. Olha o nível de intimidade. Ele se revela e as pessoas começam a se questionar. Será que esse seria o Messias? Porque o que o povo judeu recebeu não correspondeu à expectativa que foi criada. E nós sabemos que toda quebra de expectativa gera decepção. Então, quando uma expectativa ela é quebrada, o que é gerado no coração é uma decepção, é um sentimento negativo. Essa quebra da expectativa gera no coração do povo de Israel um sentimento de insatisfação. Logo, a gente entende quando a palavra diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Ah, Harrison, por que você está falando isso? Porque eu tenho uma notícia para você. Jesus não está comprometido em cumprir expectativas humanas. Anota isso. O compromisso de Cristo não é de estar cumprindo nossas expectativas humanas, mas de estar cumprindo a sua própria palavra. Quando nós somos apegados à palavra do Senhor e somos aliançados com a verdade do Senhor, logo, o que nós desejamos vai ser alinhado com a palavra de Deus e ela se cumpre. Por quê? Porque o nosso desejo corresponde a um desejo de Deus. Logo, essa expectativa é uma expectativa abençoada, é uma expectativa que nasce do Senhor. Mas quando as minhas expectativas e os meus desejos são egoístas, são egocêntricos, são centrados em mim mesmo, naquilo que eu desejo e às vezes até pecaminosos, Deus não tem compromisso com os seus próprios desejos. Ele tem compromisso com a vontade dele. A pergunta é, será que os meus sonhos e as minhas vontades estão alinhados com a vontade e os sonhos de Deus para mim? E por isso nós precisamos conhecer Deus e entender o que a palavra de Deus fala sobre quem eu sou e sobre o que eu deveria expectar no meu coração, o que eu deveria desejar. Mas ao mesmo tempo, uma boa notícia surge. Ele não está na atividade de atender às minhas expectativas, mas de superá-las, de superabundá-las em glória. Porque nós pensamos que aquilo que nós desejamos é algo bom, mas Cristo nos conhece melhor do que nós mesmos e Ele sabe o percurso da história. Então a Bíblia vai dizer, lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. A Bíblia nos ensina que nós podemos colocar no Senhor a nossa esperança, uma vez que Ele é confiável e Ele cuida de nós, sabendo o que é melhor para nós, mais do que nós mesmos. Jesus é um exemplo incrível da imensa bondade de Deus. Jesus é o presente do Pai para um povo que não merecia. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Ele veio para o seu povo a fim de cumprir as profecias. Ele cumpre as profecias, mas o seu povo rejeita. E aquilo que foi rejeição foi alcance para um outro povo, porque agora nós, gentios, fomos abençoados com o Evangelho de Cristo e com a salvação. Mas a Bíblia diz que essa queda de Israel não será para sempre. Aí você pode ler Romanos do 9 ao 11, por exemplo. Você vai ver um pouco sobre isso, sobre essa restauração da casa de Israel. É através do ministério terreno de Jesus que Deus cumpre as necessidades do povo judeu, necessidades essas que nem eles mesmos sabiam que tinham. Então Jesus ele vem alcançar-nos em coisas que às vezes a gente nem sabe que a gente precisa. Às vezes uma cura na sua alma, às vezes na mudança de um pensamento acerca de quem você é. A gente fica achando que Jesus ele vem só mudar exteriormente. Não. A mudança que vem exteriormente deve ser resultado de um coração que foi transformado.
porque eu não mudo de fora para dentro, mas de dentro para fora. Existem sentimentos, existem crenças que sustentam hábitos, que sustentam o que nós fazemos. São ações que são guiadas por um sentimento. Então nós temos uma crença, nós temos uma convicção que sustenta todos os nossos hábitos. Seja hábito positivo, seja hábito negativo, sempre existe uma crença no seu coração que sustenta esse hábito. A pergunta que a gente deve se fazer é, primeiro, qual crença tem sustentado esse hábito no meu coração? E depois, será que essa crença ela é bíblica? Ela é alinhada com as verdades do Senhor? Esse é o pontapé inicial para uma transformação, de dentro para fora. Mas você não vai chegar nesse lugar apenas com uma conclusão racional. Você precisa de uma ação do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que nós passamos pelo lavar regenerador do Espírito Santo quando nós confessamos a Cristo Jesus. Então você precisa confessar a Jesus por meio desse convencimento que o Espírito Santo nos traz, porque o propósito final é transformar você por meio do novo nascimento em uma nova criatura. A verdade é que enquanto Israel esperava o momento em que esse Messias viria com muita pompa, ele nos fornece muito mais do que meras riquezas naturais de um reino físico humano. Ele nos oferece algo que nenhum outro rei da terra poderia oferecer, que nem o próprio César, que dominava o Império Romano, poderia oferecer. Enquanto a Pax Romana oferecia algo na sociedade, a paz de Cristo oferecia algo muito maior. E é esse o confronto. Jesus inicia o seu reino eterno, provendo salvação, reconciliação e um relacionamento correto entre Deus e os homens, e trouxe esperança para um mundo quebrado. Jesus traz esperança num mundo desesperançado. É muito interessante quando você para ver TV hoje e você percebe que em todos os canais, em todos os jornais, em todas as mídias, você vai ver notícia ruim. E sempre é: violência aumenta, morte aumenta, droga aumenta, prostituição aumenta. É sempre a notícia de algo ruim crescendo, aumentando. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sabemos que o mundo caminha para o desfecho, o mundo caminha para o final da história, para a resolução. É o fim da guerra. Nós estamos indo para esse lugar. Na verdade, nós estamos caminhando em direção à guerra. Para após a guerra, a gente vê, quando a Bíblia diz, né? Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então a gente está caminhando em direção a esse ápice na história. Ápice nesse confronto, porque o ápice real da história é estar com Cristo para todo sempre. Esse é o ápice. Só que é muito interessante ver o que Deus está fazendo ao longo do tempo. E uma das formas de Deus trabalhar é quebrando expectativas. Às vezes nós criamos expectativas no nosso coração que são expectativas erradas. Às vezes não é o que Deus falou, mas é o que você deseja, entende? E Jesus quer alinhar isso. Talvez nesse dia de advento, nesse domingo de advento, Deus está querendo realinhar algumas expectativas do teu coração. Talvez nesse domingo do advento, Jesus está dizendo: olha, mas você já parou para pensar que talvez isso que você quer muito não é o que eu quero para você? Eu não estou querendo ser aqui o mensageiro da notícia ruim. Não. O que eu estou querendo fazer é trazer um pouco de luz para você, um pouco de sobriedade. Então a gente precisa se questionar. O que a palavra de Deus declara sobre isso que eu sinto, sobre isso que eu penso, sobre esse sonho que eu tenho? Aonde ele nasceu? Ele nasce da palavra de Deus e da vontade de Deus, ou ele nasce do meu coração? Com frequência colocamos as expectativas em Deus, pensando que ele trabalhará de acordo com os nossos próprios planos e cronogramas. Este hábito não é saudável para a fé, pois Deus raramente se move de acordo com os nossos planos e as suas respostas raramente correspondem ao que nós imaginamos. Deus está muito além. A palavra do Senhor declara que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor e que os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Provérbios 14, do 12 ao 13 vai dizer: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos da morte. Até o riso terá dor no coração, e o fim da alegria é tristeza. Então
Então a gente está falando sobre uma alegria que não é plena. Por quê? Porque o homem desejou andar conforme seus próprios caminhos. A mente de Cristo está muito além da nossa mente. Jesus não é um leão de circo, onde o domador entra e fica com uma cadeira acuando ele até ele fazer sua própria vontade. Eu gosto muito de uma citação do C.S. Lewis no livro As Crônicas de Nárnia, onde ele vai falar um pouco sobre Aslan. E num diálogo sobre Aslan, olha o que ele diz: ele há de vir e há de ir-se. Num dia poderão vê-lo, no outro não. Não gosta que o prendam. E naturalmente há outros países que também o preocupam, mas não faz mal. Ele virá muitas vezes. O importante é não pressioná-lo, porque, como sabem, ele é selvagem. Não se trata de um leão domesticado. Deus não é um leão domesticado. Ele não gosta que o prendam. Por quê? Porque Deus não é um ídolo. Um ídolo, ele é refém do seu próprio desejo. Deus não é refém dos seus desejos. Essa ideia de que se eu vi, toquei, parará, é porque Deus vai fazer, não existe. Deus não é refém dos seus desejos. Deus é compromissado em fazer cumprir a sua palavra, porque Deus não mente. Mentir é Deus negar a si mesmo. Então ele não mente, ele é a verdade. Ele não só diz verdades, ele é a fonte de toda a verdade. Salmo 18, 26 vai dizer: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Ele é um Deus indomável. Quando Deus criou a humanidade, Ele coloca na humanidade a sua imagem Dei. Deus faz a humanidade conforme a sua imagem. Mas quando nós geramos um ídolo, nós estamos gerando um Deus segundo a nossa própria imagem. Logo, não é mais eu que sirvo ao Senhor por carregar a sua imagem, mas esse ídolo que foi feito segundo a minha própria imagem, os meus próprios desejos, ele deve me servir. Nós começamos a transformar Deus numa versão de um Deus domesticado, de um Deus nosso, onde a gente manda e Ele obedece. Isso está errado. Não é esse o relacionamento que Deus estabeleceu entre o homem e Ele. Ao mesmo tempo que nós entendemos que Ele é o nosso amado e que Ele é o nosso amigo, Ele também é o nosso Senhor e está sobre nós. Ele é Senhor. Precisamos compreender a diferença entre colocarmos as expectativas em Deus versus confiarmos no seu plano e estarmos esperançosos de que Ele cumprirá o melhor nas nossas vidas, ainda que não como a gente esperava. Existe uma diferença entre lançar minha expectativa no Senhor e confiarmos no seu plano. Porque às vezes as pessoas dizem assim: vou jogar em Cristo minhas expectativas, porque a Bíblia diz: lança sobre o Senhor a vossa ansiedade. E a gente vai e lança sobre o Senhor a expectativa. Mas às vezes as pessoas estão lendo essa passagem dizendo assim: eu vou lançar minha expectativa sobre Jesus. Mas lá no fundo do coração ela está dizendo: porque Deus vai cumprir, porque Deus é bom e Ele vai cumprir. Meu irmão, se Ele não fizer conforme você espera, isso não faz Ele deixar de ser bom. Ele é bom. Eu gosto de fazer essa brincadeira, né? Quando alguém chega pra mim e aconteceu uma coisa muito boa, e alguém diz assim: ai, Deus é bom, eu faço glória a Deus, Deus é bom. Mas se isso não acontecesse, Ele é bom igual. A gente precisa trazer isso à nossa memória. Se Ele fez conforme a gente esperava, glória a Deus, que alegria. Mas se Ele não fizer do jeito que a gente esperava, glória a Deus, que alegria. Às vezes é doloroso, mas a nossa alegria ela nasce como fruto do Espírito. Estude sobre o fruto do Espírito Santo. A alegria espiritual não é almática. Ela não vem e vai, ela é plena, porque o Espírito é pronto, o Espírito é completo. Colocar as expectativas em Deus pode nos levar ao desapontamento, frustração e ressentimento, quando essas não são atendidas. Mas uma expectativa saudável de Deus edifica a fé. Porque colocar a expectativa em Deus não significa que Deus fará exatamente aquilo que eu desejo, mas significa que eu vou confiar que o plano dele é melhor para mim, que a vontade dele é a melhor para mim. E a pergunta para nós nesse domingo de Advento é: quais desejos Deus colocou no teu coração hoje? Quais são os desejos que Deus colocou no teu coração? Anota. E agora começa a se perguntar e a comparar com a palavra de Deus. Será que esse meu desejo cumpre a vontade de Deus? Será que é isso que Ele quer para mim? Nesse Natal, eu oro para que você encontre o conforto em saber que Deus quer fazer o bem aos seus filhos, mais do que corresponder às suas expectativas. Ele quer exceder suas expectativas. Eu louvo a Deus pelos nãos que Deus me deu. Meu irmão,
Quantas coisas você orou a Deus pensando ser a vontade de Deus, mas Deus te deu um não? E hoje você olha para trás e diz, glória a Deus que não foi como eu esperava. Vou dar um exemplo. Alguém que quando era mais jovem estava apaixonadíssimo e orava e entendia que aquilo era de Deus. Hoje você olha e diz assim, não era de Deus, glória a Deus que acabou. Claro que esse é um exemplo bem mais gráfico, mas isso é só um dos exemplos que nos mostra que nós não conhecemos o amanhã e que Deus sabe o que é melhor para nós mais do que nós mesmos. Quantos nãos de Deus nos livraram de ciladas? Como diria minha avó, né? Pulou uma fogueira, se livrou disso. Quantas coisas o Senhor nos deu livramento através do seu não. Filho mal criado faz birra. Filho maduro entende que a vontade do Pai é melhor. Ainda que ele não goste, ele entende que a vontade do Pai é melhor do que a dele. E esse é um caminho para a maturidade. Você confiar em Deus, e confiar em Deus não é esperar que Ele faça a minha vontade, mas esperar que a vontade dele seja feita, porque no fim é a nossa vontade que tem que ser conforme a vontade dele. Consegue entender? Creia no fato de que Deus pode fazer muito mais do que podemos pensar em lhe pedir. Deus ele pode fazer muito mais do que eu tenho capacidade de pedi-lo. E graças a Deus por isso, porque o Espírito Santo intercede por nós, por coisas às vezes que nem a gente entende que a gente precisava. Glória a Deus pela intercessão de Cristo, pela intercessão do Espírito Santo. Então, tenha expectativa no mover de Deus. Confie no processo de Deus e veja a sua fé crescer durante esse processo. Começa a esticar a tua fé, começa a ser exercitado na confiança do Senhor. E você vai ver que no fim, a vontade do Senhor quebra toda expectativa. Isso não significa uma coisa ruim, significa que Ele superabundará. Ele fará de uma forma que não era às vezes a que a gente queria, mas era muito melhor. Amém? Quero orar com você, inclina a tua cabeça, põe a tua Bíblia para o lado e eu queria orar com você. Amém? Pai, obrigado pela lembrança que tenho em Jesus, que Tu estás graciosamente atendendo às necessidades que eu nem sei que eu tenho, Senhor. Nesse Natal, Pai, eu oro por confiança naquilo que eu espero, mas muito além que isso, naquilo que eu não consigo ver. Ajuda a aumentar a minha fé na Tua fidelidade. Me faz crer que Tu és o Deus que cumpre tudo o que dizes, mas que fazes por caminhos que às vezes eu não espero. E ainda assim me ensinas, ainda assim esticas a minha fé, me dando benefícios ao qual eu nem mereço, Senhor. Obrigado por seres o Deus que excede as expectativas do meu coração. Eu Te louvo por cada não que o Senhor me deu, pois eu sei que Tu entendes o que eu não consigo compreender hoje. O Teu tempo é perfeito, Pai, e o Teu plano é melhor. Faça-se a Tua vontade na minha vida, aqui na terra como é nos céus. Assim eu oro, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho Santo. Amém. Amém? Então que a gente possa meditar nessa verdade, que Jesus ele quebra a expectativa, mas nem sempre a quebra da expectativa é algo ruim. Às vezes a quebra da expectativa é só um caminho melhor, um caminho diferente, mas muito melhor. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã no nosso próximo devocional na série O Advento.